Então, Novos Conflitos, capítulo 7. Vamos dando seguimento aí, porque a gente tem que finalizar esse primeiro livro, tá? E assim que a gente entrar no novo livro, eu já aviso vocês. Beleza? Olha só. Nessa parte dos novos conflitos, nós temos a violência urbana, que chama bastante atenção, porque ela faz parte da desigualdade social promovida, principalmente para o movimento que nós já falamos, que é a globalização. Então, pós-Guerra Fria, a violência urbana ela fica muito maior com a globalização, porque também fica muito mais escancarada ali a desigualdade social, né, entre os países ricos e os países pobres, ou entre o norte e o sul, como eu coloquei para vocês aí, ou entre o centro e a periferia. No caso, o centro traz a figura aí de riqueza, né, de concentração e acúmulo de riqueza, tá? Por isso o centro. E a periferia vem de afastado, né, das bordas. Então a periferia é a pobreza. Então dentro dessa visão periferia e centro, ou seja, riqueza e pobreza, surge um conflito armado, né, onde os pobres que não têm acesso a toda essa riqueza, eles buscam de alguma forma. E isso surge principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Os países pobres. Fica muito mais escancarado as áreas onde você tem mais infraestrutura, onde você tem menos infraestrutura, e a concentração de violência nessas áreas com menos infraestrutura. Tá certo? Principalmente se a gente pega como exemplo o Brasil. A gente fala quais são as áreas mais violentas do país. Áreas de favela, onde tem o tráfico, né? Onde você tem ali o controle da favela por marginais, por bandidos. Mas não quer dizer que toda a favela ela seja ali, é uma pequena parte, né? É a minoria que é composta de bandido. A grande maioria é feita de trabalhadores, de trabalhadores pobres. Todos os dias tem que sair ali, conseguir o seu pãozinho, né? Mas fica taxado dessa forma, principalmente quando a gente analisa aqui o Brasil. Então, a gente taxa dessa forma. As áreas periféricas, que são as áreas mais pobres, elas tendem a ter ali um índice de violência muito maior. Por quê? Porque falta ali também a infraestrutura do Estado, falta a presença do Estado. E o Estado é fundamental para a diminuição da violência. Como que o Estado é fundamental para a diminuição da violência? Investindo em segurança pública, não é isso? Investindo em educação, tá? Investindo em lazer. Porque a partir do momento que o Estado ele investe numa educação de qualidade nessas áreas, as pessoas têm uma formação melhor, uma qualificação de mão de obra melhor, né? Essa é a tendência e a lógica do capitalismo, não que eu concorde, mas é a lógica. Então, a partir do momento que você tem uma mão de obra mais qualificada, a tendência é que esse cidadão ele encontre ali um emprego melhor, né? Consiga uma ascensão na sociedade, o que é bem difícil, mesmo que muita gente acredite na questão da meritocracia aqui no país, é muito difícil. Mas eu falei de um país subdesenvolvido, né, no caso emergente como o Brasil, mas a gente poderia citar também os Estados Unidos. O índice de violência nos Estados Unidos é extremamente alto, principalmente nas áreas onde já ocorreram, ou já ocorreu ali o processo de envelhecimento do parque industrial, tá? Na região nordeste, por exemplo, dos Estados Unidos, Detroit, Chicago, Nova York, essas áreas são áreas violentas, tá? Estão entre as cidades mais violentas que existem. E você tem uma grande demanda de desempregados, de pessoas vivendo na miséria, convivendo com a fome, com a falta de emprego. Então, onde você tem bolsões de pobreza, você também tende a ter ali o aumento da violência, o aumento do roubo, sequestro, assassinatos, porque essas pessoas elas precisam, de alguma forma, ter acesso a dinheiro, né? Ter acesso ao que movimenta a sociedade, tá certo? Que é a grana. Então, a violência ela também acaba aumentando nessas áreas, beleza? Os conflitos que existem, eles podem ser políticos, então, divisões políticas dentro de um país, de uma nação, e aí esses grupos armados começam ali conflitos, e quem sofre sempre nesses conflitos são os civis, tá? Territoriais, disputa por territórios, e nós temos exemplos de países que estão até hoje brigando por território, então eles cometem atos ali de violência, como é o caso, por exemplo, de Israel e Palestina. Ali é um conflito territorial.
né? A Palestina quer de volta o território que hoje está sob controle de Israel. Israel não considera aquele território palestino, porque viveram ali há mais de 2000 anos atrás, e aí fica naquele imbróglio e fica aquela treta sem fim, né? Que você fala assim, mas essa treta tem mais de 2000 anos. Não, senhor. Essa treta começa ao final da Segunda Guerra Mundial, quando é criado o Estado de Israel. Tá? E depois da criação do Estado de Israel, que os judeus passaram aí para aquela região da Palestina, que estava sob a posse de muçulmanos, eles começaram a expandir ali dentro do território, expulsando os muçulmanos para as áreas periféricas, tá? Com apoio principalmente das grandes potências, no caso, apoio dos Estados Unidos a Israel. Então, esses palestinos foram para a Cisjordânia e para a faixa de Gaza. E aí começou aquele conflito territorial. Tem conflitos também territoriais de movimentos separatistas, como eu vou falar com vocês ainda. O IRA, né, que é lá da Irlanda do Norte. O ETA, que é do País Basco também, que é a separação ali do território entre Espanha e França. Então você tem ali vários conflitos territoriais ao longo, né, da história e em várias regiões do mundo. Não ficam só no Oriente Médio. Não fica parecendo que só o Oriente Médio é que está buscando ali ou que está desenvolvendo esses conflitos. Nós temos, por exemplo, a região não sei se eu já comentei em sala com vocês, que é uma região ali que fica na Rússia, tá? Mais próximo do Cáucaso, que é a Chechênia. A Chechênia é uma região que busca uma separação do território russo, mas não tem conseguido nos últimos anos. Como que ele chamava a atenção do governo? Com atentados violentos, tá? Com bombas, com sequestros de escolas, e a gente vai falar disso, com atentados a políticos, tá? Isso é uma forma também de você chamar a atenção dos governantes para os movimentos separatistas, mas são atos de violência também. Eles podem ser étnicos e culturais, então envolvendo etnias e culturas diferentes, muito comum no continente africano. E por que esse tipo de conflito é muito comum no continente africano? Porque o colonizador, naquele processo que a gente já falou esse ano, que foi a Conferência de Berlim, a partilha da África, misturou dentro do mesmo território etnias que eram inimigas, tá? Dessas etnias inimigas, começou então dentro do continente africano vários conflitos, certo? Pelo poder ali dentro da região, tá? Ou dos países. Então você tem várias guerras civis que ocorrem dentro do continente africano que são desde o período da colonização europeia. Que o europeu, quando saiu ao final da Segunda Guerra Mundial, enfraquecido do continente africano, ele não quis saber, ele não quis restabelecer ali a ordem desses territórios. Ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Deixou investir o capital, porque ele continua explorando até hoje o continente africano, mas ele não restabeleceu a ordem para esses povos, tá? E esses conflitos, eles existem até os dias de hoje. A ONU tem uma organização que a gente já até comentou aqui, que é o Acnur, que cuida dos refugiados, e boa parte do Acnur está direcionado para o continente africano, onde tem guerra civil e facções, etnias brigando ali pelo poder, e a população que não pega em arma está no meio e morrendo. Então o Acnur vai lá e atende essa galera, certo? E também tem os conflitos religiosos, esse é mais famoso. Por que esse é mais famoso? Porque existe uma interferência das potências econômicas em países, principalmente os países árabes, né? Porque os países árabes têm petróleo. Então isso acaba atraindo essas potências econômicas, principalmente os Estados Unidos. E uma das formas que os muçulmanos mais radicais, né, os fundamentalistas, entendem as potências econômicas é justamente a interferência que elas trazem para a sua cultura e para a interferência para a sua religião. Então ali começa um conflito, tá? Por quê? Porque há um choque de cultura entre o ocidental e o oriental. Há um choque de cultura entre cristãos e muçulmanos, né? Há um choque de cultura entre a dominação ali exercida pelas potências e aqueles países ou aquelas pessoas que não querem ser dominadas por essas potências, não querem ver ali o seu recurso natural saindo, sendo explorado. Então há uma rusga, uma treta muito grande
nessa parte também, na parte religiosa, porque nós estamos falando de 3 grandes religiões monoteístas que não se entendem. Não se entendem de hoje, não se entendem há muito tempo. Tá? Então você tem 3 grandes religiões monoteístas no mundo. Você tem ali o judaísmo, você tem o cristianismo, você tem o islamismo. Todas surgiram na mesma região, que é no Oriente Médio. Todas. Na mesma localização, que é a região de Israel. Tá? Então ali tem monumentos sagrados para todos eles. E aí tudo começa quando cria-se o Estado de Israel naquela região, os países árabes se revoltam. Depois, a interferência americana no apoio, Israel nunca perdeu um conflito. Eles se veem pressionados porque os Estados Unidos exercem uma carga de influência, principalmente em Israel e na Arábia Saudita, para poder ter o petróleo e controlar ali a distribuição de petróleo da região. Os países não querem ter esse controle e aí começam os atentados que nós vamos falar na sequência, que são os atentados terroristas. Por que esse atentado terrorista ele não é uma guerra e ele é sim um conflito? Porque não há ali uma equiparação do arsenal bélico, né? É óbvio que as grandes potências mundiais e econômicas elas têm um arsenal bélico muito melhor que desses países muçulmanos. Eles são pobres, tá? São subdesenvolvidos. Não é porque eles vendem petróleo para o mundo todo que eles são ricos. É uma minoria que concentra a capital. Se você pegar na Arábia Saudita, é uma minoria que concentra a capital, que são os sheiks e os príncipes. A grande maioria não concentra a capital nos países árabes, tá bom? Então, uma forma deles chamarem a atenção do mundo todo e tentar combater a interferência ocidental no país deles é com os atentados terroristas, ou é realizando aí o terrorismo, tá? Não estamos aqui, eu não estou aqui falando, tá certo, tá errado, não é isso. É óbvio que está errado, porque quem morre ali são civis. Quando os muçulmanos mais radicais, os fundamentalistas, não são todos, porque senão a gente cria aí também um senso de xenofobia. Todo muçulmano é terrorista, isso está errado. Não é assim que funciona, tá? Mas quando os fundamentalistas muçulmanos, ou os fundamentalistas cristãos também, que a gente já teve no passado, né? Por exemplo, as cruzadas eram um fundamentalismo cristão. Tá? Mas hoje o fundamentalismo mais forte que tem é o muçulmano, porque eles cometem esses atentados no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, na França, em Londres. Então, e aí os jornais estampam, né? Pra gente, passa toda hora na TV. Faz um bom tempo que eles não cometem, isso é verdade, mas essas são as regiões que eles mais gostam de cometer atentados. Quando eles fazem esse ato, é porque eles querem ali mostrar atenção, né? Eles querem chamar atenção. Eles querem pressionar os governos dos países onde eles ocasionam esses atentados para que esses países saiam do país deles, tá? Porque eles só têm essa forma. Eles não podem montar ali um exército armado e competir, por exemplo, com o exército americano. Eles não vão ganhar, tá? Eles não podem competir com o exército da União Europeia, né? Eles não podem competir. Por quê? Porque os exércitos da União Europeia, dos países da União Europeia, têm treinamento junto com o exército americano, eles estão trabalhando junto, atuando junto, eles não vão vencer. Então, eles fazem o quê? Eles praticam esses atos terroristas, certo? Então, quais são os objetivos desses atos? Tem objetivos? Claro que tem. Primeiro, gerar pânico na sociedade. Gerando pânico na sociedade, pressiona o governo. A sociedade começa a pressionar o governo a sair do país deles. Essa é a ideia deles, né? Então, vamos supor, cometeu atentado num país X, a sociedade vai para a rua, pede lá para que esse país, essa potência desenvolvida, abandone a exploração de petróleo no país árabe. Então, esse era o objetivo. Tá? As pessoas não sabem de onde vai vir, como vai vir, por quê? Porque é um crime premeditado. Mas não é um crime em que eles avisam, eles dão sinais de que eles vão realizar aquele atentado ali. Tanto é que o atentado mais famoso que nós temos é o que ocorreu nos Estados Unidos, 11 de setembro de 2001. Né? Os Estados Unidos não esperavam, a gente vai comentar aqui nesse conteúdo, não esperava aquele ataque, e de repente 4 aviões são sequestrados, começam a cair nos Estados Unidos, 2 vão para Nova York, um vai para o Pentágono, o outro ia rumo à Casa Branca, cai um pouco antes. Então, olha só a loucura. Tudo premeditado, né? Eles não tinham avisado ali que eles tomariam essas atitudes. Mas a busca, o objetivo principal é pressionar o presidente, as autoridades do país. Nós estamos aqui, a gente não quer mais vocês lá. Tá? Saiam da nossa região, saiam do nosso país. Né? Deixem
os nossos recursos, tá? Esse é o objetivo. Eles usam ataques com bombas, se vocês sabem, que é homem-bomba, carro-bomba, tá? Armas de fogo, igual foi naquele jornal na França, há uns anos atrás, acho que 3 ou 4 anos atrás, o Charlie Hebdo, foi um ataque com arma de fogo. Jornalistas morreram, tá? Veículos, então param um carro carregado de arma, de bomba, num parque, numa próxima estação, né, onde tem um acúmulo de pessoas, eles explodem aquele carro. Isso é um atentado terrorista. Por isso que eu falei para vocês, pressiona a sociedade, gera pânico na sociedade, porque a sociedade não sabe de onde vai vir o atentado. Então, a normalidade está ocorrendo, o cotidiano ocorrendo, para um carro do nada, muitas pessoas passando ali, um fluxo de pessoas, de repente explode, morre todas aquelas pessoas. Esse é um ataque deles, igual foi numa corrida, se não me engano, em Londres ou nos Estados Unidos, agora não lembro, uma maratona que estava tendo, e as pessoas assistindo, de repente o cara detonou a bomba, morreu um monte de gente, tá? Sequestram aeronaves também, e ficou famoso isso em 2001. Depois de 2001 eles não conseguiram sequestrar mais aeronave, porque teve uma fiscalização muito maior nos aeroportos. Todos os aviões têm policiais ali, principalmente aviões lá dos Estados Unidos, que a galera monitora, então, para impedir um novo ataque daquele, um novo sequestro dos aviões. Até as pessoas são monitoradas hoje dentro dos Estados Unidos, tá? Alguém quer perguntar alguma coisinha sobre essa primeira parte dos conflitos, sobre o terrorismo? Ficou com alguma dúvida? Não, vou passar aqui, vamos lá. Ó, então nós temos os tipos de terrorismos aí, tá? Fica tranquilo que depois eu vou disponibilizar esse material para vocês também, vocês vão poder ter esse material certinho para poder estudar por ele. Na verdade era até para eu ter colocado, mas eu vou colocar para vocês lá e vocês vão acompanhar, tá? Então nós Esse vai temos ser o conteúdo do simulado, Brits? que simulado, irmão? De quinta. Não. O de quinta tá lá no sistema para vocês, eu nem lembro qual é o assunto. Mas não é esse, tá? Esse aqui vai ficar mais à frente. Bom, nós temos o... Beleza. Voltei, Amanda. Você está com alguma dúvida? Pode perguntar aí que a gente troca uma ideia. Ó, hoje a maioria dos atentados eles ocorrem por esses grupos, beleza? Por esses grupos fundamentalistas, tá? Principalmente ligado aos países ali do Oriente Médio. Mas a gente tem outros grupos e alguns já estão na luta desarmada, já viraram partido político, como a gente vai ver ainda. Tem outros que fizeram acordos, por exemplo, o Trump fez o acordo com o Talibã, que é um grupo que a gente vai falar aqui. Fez o acordo também com a Al-Qaeda, né, que é uma ramificação do Talibã, que a gente vai falar aqui também. Que são organizações criadas pelo Osama Bin Laden. E por que ele fez esse acordo? Justamente para diminuir essa zona de conflito entre os países, entre essas regiões, tá? E os ataques também lá no Oriente Médio. Bom, então tem o terrorismo aqui por motivação nacionalista. Essa motivação nacionalista, falando dela agora com vocês, são os grupos que lutam pela independência do território, tá? Então eles querem ali a independência da região. E a luta é armada. O ETA e o IRA, que são duas organizações que a gente vai falar daqui a pouco, eles lutavam, um ainda luta, né, de forma armada pela independência do território. O que eles fazem? Arma de fogo, ataques a grandes centros onde tem pessoas transitando, sequestros de políticos e assassinato de políticos, tudo isso para chamar a atenção ali e conseguir independência. O que acontece na Irlanda do Norte é que há uma divisão religiosa dentro da Irlanda do Norte. Lá os católicos lutam contra os protestantes e eles querem a separação, a divisão do território e anexação dessa parte católica ao restante, a outra Irlanda e também ao Reino Unido. E a parte protestante não aceita, então há um conflito entre eles. O ETA, que é do País Basco,
esse aí ele já abandonou a luta armada, né? Agora ele está mais na luta política, mas ele também quer a independência do território, então é uma motivação nacionalista, que eu já expliquei para vocês. Essa motivação nacionalista está ligada ao quê? Está ligada à nação que não possui um território ainda, mas ela tem todos os elementos de um país. Ela tem a cultura, tem a língua, tem a bandeira, tem hino, né? Então, porém não tem um território, certo? E tem países que têm a motivação nacionalista, mas não fazem terrorismo. É só na diplomacia, só na parte política. Por exemplo, a Catalunha. A Catalunha é um movimento separatista, um movimento nacionalista, mas não faz atentado terrorista. Tá? Eles fazem referendos, eles vão para as ruas, eles discutem lá com o governo da Espanha, né? O representante da Catalunha tem até uma ordem de prisão, porque ele, na visão do governo, ele está promovendo um motim dentro da sociedade, mas ali não é usando a força, não é usando a violência, tá? Ali é usando a diplomacia, a política mesmo. Aí tem o terrorismo de Estado, tá? O terrorismo de Estado é desenvolvido dentro do próprio país e promove ali em cima de outras nações, tá? Então esse é o terrorismo de Estado. Frequente, bastante frequente no continente africano também. Nós temos essas práticas no Oriente Médio, tá? A disputa entre territórios. O Saddam Hussein fazia muito isso ainda quando ele estava vivo, né? Que ele foi, a gente vai falar do Iraque aqui também, na guerra ao terror. Então ele deixou de existir já, tá? Aí tem o terrorismo na nova ordem mundial, que é aquele que a gente comentou agorinha, que é praticado pelas lutas de independência da área, da região, tirando dali as potências desenvolvidas, né? As potências que capitalizam mais grana e que exploram essas áreas, principalmente os recursos naturais, o petróleo. Então esse é o terrorismo da nova ordem mundial, pós-Guerra Fria. Então a expulsão dessas potências e a exploração dessa área. E o terrorismo no Oriente Médio, tá? que ganhou mais espaço na mídia após 2001, porque eles passaram a fazer atentados em todos os países ou em todas as potências, grandes potências mundiais. Então você teve atentado na Espanha, teve atentado na França, Alemanha, teve atentado na Ucrânia, teve atentado nos Estados Unidos. Então eles passaram a escolher áreas ali e premeditar esses ataques, né? E gerar pânico ali nessas sociedades, tá? E no mundo todo também, né? Porque o mundo todo fica com medo. Inclusive, nós aqui ficamos com medo quando algum político vai lá e faz uma brincadeira com a religião deles, né? Então a gente fica, ou faz um discurso ali meio carregado de xenofobia, então a gente fica com um certo receio. Por quê? Porque eles são uma parte dessa galera muçulmana, é fundamentalista, a gente tem que trabalhar com esse termo sempre, são mais radicais, tá? Isso não quer dizer, né, que toda a população é radical. Assim como dá pra gente falar que toda religião cristã é radical, tem uma ala que tá? Tem uma ala islâmica que é radical, certo? Que é fundamentalista. Então você tem uma minoria ali que é. E essa minoria gera pânico e gera medo, tá? Tanto lá quanto aqui. A gente tem que ter esse certo receio também. Galera, eu vou